Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O comandante do Exército cobra mais empenho dos governos para solucionar o problema da segurança. E a Justiça de São Paulo suspende os direitos políticos de João Dória por 4 anos. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O comandante do Exército Brasileiro, general Vilas Boas Correia, cobrou hoje mais empenho dos governos estaduais que pedem ajuda militar para solucionar o problema da segurança. Em discurso aqui em Brasília, que foi lido pelo adjunto de comando de Vilas Boas, o subtenente Crivellati, o general lembrou que as Forças Armadas têm sido frequentemente requisitadas para ações de garantia da lei e da ordem em vários estados. Ele citou especificamente o Rio Grande do Norte, o Espírito Santo e também, claro, a intervenção federal na segurança do Rio. Mas, na opinião do comandante do Exército, os governos locais não têm se empenhado em resolver os problemas que levam ao aumento da violência. Exigem-se soluções de curto prazo. Contudo, nenhum outro setor dos governos empenhou-se, com base em medidas socioeconômicas, para modificar os baixos índices de desenvolvimento humano, o que mantém o ambiente propício à proliferação da violência. Apesar de admitirmos que as leis vigentes devem ser modificadas com urgência, continuamos a proceder com naturalidade em face da barbárie de perder mais de 63 mil vidas por ano. No mesmo discurso, assinado por Vilas Boas e lido pelo subtenente Crivellati, o comandante do Exército também lembrou a morte de 3 militares em ações recentes no Rio e se queixou da baixa indignação e da repercussão restrita sobre esses episódios. Aliás, sobre a intervenção do Rio, ele também lembrou que ela já completa 6 meses e disse que o componente militar parece ser o único que está se empenhando para resolver o problema lá. Pois é, e a segurança realmente é um problema em todos os estados do país, que se agrava a cada momento em uma unidade diferente da federação. Agora é em Roraima, que já sofre com a crise dos imigrantes, que a situação nas penitenciárias está levando o governo federal a buscar alternativas emergenciais. Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, ela vai contar mais para a gente sobre isso, porque até o momento está tendo aí um debate sobre a possibilidade de intervir lá no estado, né? A intervenção foi cogitada, foi descartada hoje mais cedo pelo ministro, né? Foi sim, Mariana, boa noite para você. Bem, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ele ressaltou hoje que o Poder Executivo Federal não cogita intervir na segurança de Roraima como fez no Rio de Janeiro. O ministro foi questionado sobre isso durante uma coletiva aqui em Brasília e falou que o governo está buscando saídas emergenciais para a crise penitenciária no estado, que já está provocando problemas até para as oitivas de presos pelo Poder Judiciário. Entre as possibilidades está a construção de um presídio federal em Roraima, que posteriormente poderia ser doada ao estado, e também o deslocamento de agentes penitenciários federais para atuar nos presídios estaduais. Raul Jungmann disse ainda que, embora o governo federal não esteja pensando em intervir diretamente, outros poderes também podem pedir a intervenção. Não creio que seja o caso da intervenção federal. Evidentemente que isso pode depender de uma, digamos, de uma visão, por assim dizer, do judiciário, né? A situação é muito grave porque não está se conseguindo cumprir as oitivas, ou seja, a audiência que tem que se fazer com os presos, porque os presos, em algumas dessas unidades, eles impedem a identificação daqueles que devem ser ouvidos pela justiça. E isso, evidentemente, é um caso constitucional. Agora, daí a solicitação, evidentemente, não está se pensando, neste momento, não estamos pensando nisso. Mas quero dizer que a situação lá nos preocupa e que nós estamos procurando uma saída emergencial para aquela situação.
O ministro Raul Jungmann deu as declarações após se reunir aqui em Brasília com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em que essas saídas emergenciais foram discutidas. Ele também disse que 40 milhões de reais foram repassados pelo Fundo Penitenciário Nacional para Roraima, mas parte dos recursos foi desviada, o que ajudou a piorar a situação no estado. Segundo Jungmann, o desvio do dinheiro impediu, por exemplo, a construção de uma unidade prisional. O secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, coronel Paulo Roberto Macedo, rebateu as acusações do ministro. Segundo ele, cerca de 3,5 milhões de reais dos 45 milhões do Fundo Penitenciário, que foram repassados em dezembro de 2016 para o estado, não foram utilizados conforme as regras da Lei de Licitações e Contratos. O secretário disse que os servidores responsáveis pela irregularidade estão sendo identificados e serão punidos. Ele negou que tenha havido desvio e disse que o que ocorreu foi o pagamento de empresas sem o cumprimento das regras de uso do Fundo Penitenciário e da Lei de Licitações. Mariana. Pois é, Carol, mas agora há pouco a gente recebeu uma nota do Ministério da Segurança Pública informando que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Roraima bloquearam cerca de 17 milhões de reais dos recursos repassados pelo governo federal para o sistema prisional de Roraima. A nota diz que a medida foi tomada para evitar o mau uso dos recursos após a constatação do desvio de cerca de 3 milhões de reais. A Justiça também solicitou uma força-tarefa de intervenção penitenciária em Roraima. O ministro Raul Jungmann diz no texto considerar a situação crítica a ponto de justificar uma intervenção no sistema prisional do Estado. Saída emergencial que deve ser utilizada para retomar a ordem em 2 estabelecimentos penais, sobretudo na penitenciária agrícola de Monte Cristo, na capital de Roraima, Boa Vista. Bem, e essas declarações todas do ministro Raul Jungmann foram dadas após uma coletiva em que ele falou sobre a Operação Cronos, que ocorreu hoje em vários estados do país e foi coordenada pelo Ministério da Segurança Pública. Foi uma mega operação que prendeu mais de 1.000 pessoas e que, segundo o ministro, vai também fornecer dados de DNA de homicidas e estupradores para um banco de dados federal. Com isso, em outros crimes, esses dados poderão ajudar na resolução dos casos. Bem, mas para a gente saber mais sobre essa operação, nós vamos até São Paulo falar com a Priscila Kersh, que nos conta todos os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A operação da Polícia Civil é um esforço concentrado no combate ao feminicídio, crime em que a vítima é assassinada pelo fato de ser mulher. Do total de 1.029 pessoas presas e 75 adolescentes apreendidos, 14 cometeram o crime de feminicídio, 225 praticaram homicídio e 143 crimes relacionados à Lei Maria da Penha. 224 pessoas foram autuadas em flagrante por crimes como tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo. Foram apreendidas 66 armas de fogo e aproximadamente 150 quilos de entorpecentes. O dado final será divulgado amanhã. As investigações contaram com o apoio da coleta de material genético, como você falou, que deve chegar a um banco de dados até o fim do ano que vem, com 130 mil DNAs coletados. O objetivo é facilitar a comparação de material encontrado na cena do crime, num caso de estupro, por exemplo. Mais de 6.600 policiais de todo o Brasil estão participando da operação, que tem apoio do Ministério da Segurança Pública e é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícias Civis. Mariana. Só para complementar a sua informação, Priscila, a gente acabou de receber aqui uma informação do Ministério da Segurança Pública corrigindo o número. Eles informam que foram precisamente 1.027 pessoas presas hoje nessa mega operação que a Priscila detalhou para a gente. E no Rio de Janeiro, aquela operação militar que começou na segunda-feira continua em algumas comunidades. Quem tem mais informações sobre ela para a gente é o Marcelo Castilho, lá na nossa redação da TV Brasil no Rio. Boa noite, Marcelo. Essa ocupação tem data para terminar? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, o início foi dito que ela duraria tempo indeterminado. Hoje,
No 5º dia de atuação nos complexos do Alemão, da Penha e da Maré, as tropas federais militares começam a ser reduzidas à medida que a região volta a ficar estável. A informação foi confirmada hoje pelo coronel Carlos Sinelli, que é porta-voz do Comando Militar do Leste. Segundo ele, há um reposicionamento dos militares e chegou a 86 o número de presos nesta mega operação, onde 3 militares e 5 suspeitos morreram. O número inclui os 4 presos e um menor apreendidos que deixaram a cadeia de Benfica ontem à tarde. Os 5 jovens estavam numa casa no Morro do Sereno, que fica na Penha. E, segundo os militares, eles estavam em atitude suspeita. A prisão se deu com base em uma troca de mensagens sobre a operação feita por meio de um aplicativo de celular. O grupo foi enquadrado no crime de associação para o tráfico e os adultos na corrupção do menor. O alvará de soltura do grupo foi expedido pela Justiça a pedido da Defensoria Pública, que chamou a atenção para a ilegalidade das prisões. Além de não terem sido encontrados indícios de práticas ilícitas, a casa e os celulares dos jovens foram revistados sem autorização judicial, já que os agentes não tinham mandados. Ao decidir o primeiro pedido de liminar feito pela Defensoria no plantão, o desembargador Paulo Baldez destacou a inexistência de qualquer informação que justificasse a prisão dos jovens no interior do imóvel. Mário. Marcelo, eu continuo a falar com você porque o interventor federal, general Walter Braga Neto, assinou hoje também um decreto que cria a Delegacia Especial para Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, né? Queria que você falasse sobre isso pra gente. Essa nova unidade vai ter a finalidade principal de investigar ocorrências nos casos de crimes de preconceito racial e de intolerância, assegurando todos os direitos aos cidadãos fluminenses. O decreto cria a DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, na estrutura da Polícia Civil. Ela foi publicada hoje, essa criação, no Diário Oficial do Estado. E quem assinou o decreto foi o general Walter Braga Neto, interventor federal no sistema de segurança. A criação da DECRAD considerou as políticas públicas efetivadas pela União e pelo Estado para o enfrentamento de casos de racismo, xenofobia, intolerância religiosa e demais formas de discriminação. O decreto também estabelece que as normas para a organização e a operacionalização da DECRAD serão definidas pela Secretaria de Segurança. A delegacia será implantada sem aumento de despesas, principalmente em termos com despesa de pessoal. A unidade vai ficar subordinada ao Departamento Geral de Polícia Especializada e será inserida no programa Delegacia Legal. Mari. Obrigada, Marcelo Castilho. Olha, a Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal, nesta semana, um parecer contrário à ideia de travestis cumprirem pena em presídios femininos. Vitor Ribeiro, que está nos estúdios da Rádio Nacional, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Mari. Boa noite para você que nos acompanha nos Corredores do Poder. Esse parecer foi feito em resposta a uma ação proposta pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A associação contesta uma norma que prevê a permanência de travestis e gays em penitenciárias masculinas. A associação quer que o STF determine que travestis que se identificam com o sexo feminino cumpram pena somente em estabelecimentos femininos. A alegação é que nos ambientes masculinos elas estariam submetidas às mais diversas violações de direitos. Em resposta, a AGU defendeu que a resolução traz instrumentos suficientes para garantir os direitos desse público ao prever espaços especiais separados para abrigar travestis e gays em presídios masculinos. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator do caso e é ele quem deve decidir sobre a questão. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Olha, e antes do nosso intervalo, eu falo mais uma vez com Marcelo Castilho, que tem informações sobre o depoimento do empresário do setor de ônibus no Rio, Jacó Barata Filho. Marcelo, ele disse hoje que as empresas de ônibus pagavam mensalmente R$6 milhões em propina a políticos do Rio. É isso mesmo?
Pois é, Mário, o rei do ônibus, como o Jacó Barata Filho é conhecido, admitiu a existência do que os procuradores da Lava Jato chamam de caixinha da FETranspor, um esquema que arrecadaria até 6 milhões de reais por mês para pagar vantagens indevidas a políticos. Ele prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas, junto com Leles Teixeira, que é ex-presidente da FETranspor, no processo Cadeia Velha, um dos desdobramentos da Lava Jato aqui no Rio. A Operação Cadeia Velha levou para a prisão os deputados Jorge Pisciani e Paulo Melo, que foram presidentes da LERJ, e Edson Albertassi, todos do MDB. E ela investiga um esquema de corrupção em que os deputados usavam suas influências para aprovar projetos na LERJ, favorecendo as empresas de ônibus e também as empreiteiras. Tanto Barata quanto Leles disseram que esse pagamento começou há 20 anos e, segundo os réus, beneficiou o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, que teria recebido da caixinha por 5 anos. O objetivo da caixinha da FETranspor, segundo eles, era contribuir com os agentes públicos para atingir o objetivo, que era não criar problemas para as empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Leles também garantiu que Edson Albertassi recebeu vantagens por ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça da LERJ. Segundo Leles, tanto essa comissão quanto a de transportes eram importantes ter boas relações com elas para os empresários. Jacó Barata Filho foi preso 2 vezes, mas foi solto por determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes. Na época, o Ministério Público Federal pediu a suspeição de Mendes, já que a filha de Barata é casada com um sobrinho do ministro. Gilmar foi padrinho de casamento também. As defesas de Pisciani e de Edson Albertassi negaram as acusações. A de Paulo Melo não quis se pronunciar, Mário. Obrigada, Marcelo Castilho. E a gente vai para um rápido intervalo e volta no próximo bloco com mais notícias para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. A gente começa essa segunda parte do nosso noticiário voltando a falar com a Priscila Kersh, lá em São Paulo, porque, Priscila, uma decisão da Justiça do Estado suspendeu os direitos políticos do candidato a governador, João Dória. Explica esse caso aí pra gente. Mariana, na decisão em primeira instância da Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o ex-prefeito da capital e atual candidato ao governo do Estado, João Dória, do PSDB, foi condenado por improbidade administrativa e terá os direitos políticos suspensos por 4 anos. A ação foi proposta pelo Ministério Público de São Paulo e, segundo a decisão, Dória explorou o símbolo SP Cidade Linda em ações da Prefeitura para fins de promoção pessoal, o que não é permitido. Além da suspensão dos direitos políticos por 4 anos, a sentença determina proibição de contratar com a administração pública ou dela receber benefícios ou incentivos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de empresa da qual ele seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos, devolução integral dos prejuízos causados ao erário público municipal, referentes aos gastos com campanhas, publicidade e confecção de vestuário e materiais diversos com slogan, pagamento de 2 multas, uma de 50 vezes o valor da remuneração dele na época e outra equivalente a 10 salários mínimos por atentar contra a dignidade da justiça. Em nota, a assessoria do ex-prefeito afirma que ele vai recorrer da sentença e que não houve vinculação entre a publicidade oficial da prefeitura e a figura de João Dória, e que a decisão não interrompe a campanha de Dória ao governo estadual. Mariana. Obrigada, Priscila Kersh. Bom, e a gente segue falando de eleições e também vamos dar continuidade aí à série especial de reportagens produzidas pela TV Brasil sobre grandes temas nacionais. Hoje nós vamos saber quais desafios devem ser enfrentados pelos novos governantes e também conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos profissionais do Saúde da Família. A reportagem é de Manuela Castro. O SUS completou 30 anos de funcionamento agora, em 2018. É o maior sistema público de saúde do mundo e atende 70% da população brasileira, num total de quase 160 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. O orçamento federal deste ano para o setor é de cerca de 130 bilhões de reais. Para a Organização Mundial da Saúde, o gasto público do Brasil nessa área está abaixo da média, corresponde a 7,7% do orçamento geral, enquanto os governos em outras partes do mundo costumam gastar em média 10%.
E os recursos que deveriam chegar para atender a população ficam no meio do caminho, por causa da corrupção e de problemas na gestão. 89% dos brasileiros classificam a saúde no Brasil como péssima, ruim ou regular, de acordo com pesquisa do Conselho Federal de Medicina. Eu estou aqui direto e o atendimento está péssimo, como você está vendo aí, olha um tanto de gente. O tempo de espera é apontado como o principal problema na rede pública, para 80% dos entrevistados. Para tentar driblar as dificuldades de acesso da população aos serviços de saúde, uma alternativa é levar os profissionais a quem precisa. Vamos conhecer agora o trabalho de uma equipe do Saúde na Família. Hoje, a equipe, formada por um fisioterapeuta, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e uma assistente social, vai visitar a casa do Luiz Carlos, de 13 anos. Ele teve paralisia cerebral ao nascer. Os pais pediram a visita da equipe porque estão preocupados com a dificuldade de movimentação dos membros do filho. Há 5 anos, ele não faz fisioterapia. Para recuperar o tempo perdido, uma aula detalhada de como ajudar o Luiz Carlos daqui para frente. A gente ensina os pais dele, ou o cuidador, pode ser o irmão, quem seja. No caso aqui da família dele, é o pai e a mãe que cuidam diretamente dele. E eu passo para eles toda a demanda de exercícios. O Luiz Carlos está bem, com pressão e oxigênio em ordem. Quem não está tão bem assim são os pais. A equipe sempre examina toda a família. O pai que não consegue um emprego fixo porque precisa faltar muitos dias de serviço para ajudar nos cuidados com o filho, se esquece da própria saúde. A mãe está tendo crises de ansiedade. Porque eu já não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo controlar, muito nervosa, muito ansiosa. E aí eu tive que ir pro posto mesmo. 80% dos problemas de saúde são resolvidos dentro da equipe de saúde da família. E é muito importante porque começa mesmo com o trabalho de prevenção, de orientação, de educação em saúde. Que atenta, então, às propostas do seu candidato sobre questões como essas. Olha, e a cassação de 2 deputados de Minas Gerais, referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral, está levantando um debate sobre o uso de templos e de líderes religiosos na campanha eleitoral deste ano. A questão é se o uso dos cultos para pedir votos seria uma forma de abuso de poder religioso, que não existe como tipificação legal, mas seria equiparado ao abuso de poder econômico. No caso específico, o TSE manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, que cassou os mandatos dos deputados Franklin Souza, que é federal, e Márcio José Oliveira, que é estadual. Durante a campanha de 2014, um líder religioso, que é tio do deputado Márcio Oliveira, utilizou um evento que reuniu mais de 5.000 pessoas para pedir votos para os 2 candidatos. E ainda pediu que os fiéis buscassem também conseguir mais votos para os 2. Os ministros do TSE entenderam que a liberdade religiosa prevista na Constituição não pode se converter em propaganda e ser utilizada para fins políticos. No fim, os 2 deputados foram enquadrados por abuso de poder econômico. Com a decisão, os 2 parlamentares não podem mais reverter a perda do mandato. No entanto, a defesa pretende apresentar embargos de declaração para tentar impedir que eles fiquem inelegíveis. O presidente da República, Michel Temer, se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal para tratar do aumento do salário do Judiciário. O Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, tem mais informações para a gente. Vitor. Pois é, o presidente Michel Temer se reuniu ontem à noite no Palácio da Alvorada com os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux para tratar dos salários do Judiciário. Ficou acertado que técnicos do Executivo e do Judiciário vão se reunir para discutir o assunto. No começo do mês, o Supremo aprovou um reajuste de 16% no salário dos ministros. Com isso, o valor passa dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.300 por mês. De acordo com o Ministério do Planejamento, esse aumento teria um impacto mensal de quase R$ 250 milhões por ano, já que os salários dos ministros são usados como base de cálculo para o pagamento de outros servidores. Essa despesa não está prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional. O governo tem até o dia 31 de agosto para definir se inclui o aumento do salário do Judiciário no orçamento da União do próximo ano. Mariana.
Obrigada, Vitor. E no Rio, o governador Fernando Pezão disse que vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar os aumentos dos servidores do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. A gente volta, então, a falar com o Marcelo Castilho, na redação lá no Rio. Marcelo. Mari, o governador Luiz Fernando Pezão voltou a afirmar que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para barrar esses reajustes de 5% aos servidores do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública também. Os vetos às leis que prevêem as correções salariais foram derrubados pela Assembleia Legislativa. E, de acordo com o governador, esses aumentos podem colocar em risco o regime de recuperação fiscal do Estado. E hoje, a Secretaria do Tesouro Nacional se posicionou. Se der o reajuste, o Rio pode ter de devolver 18 bilhões e 800 milhões de reais ao governo federal. Esse é o valor da dívida do Estado com a União. O pagamento da dívida foi suspenso há um ano quando o Rio entrou no regime de recuperação fiscal. Do total dessa dívida, cerca de 13 bilhões de reais referem-se aos valores devidos diretamente à União. Além de suspender o pagamento da dívida com o governo federal, o plano de recuperação do Rio previu o ajuste fiscal de 63 bilhões de reais até 2020, em contrapartida, por meio de cortes de gastos e proibição de aumento de despesas. Antes de entrar no regime de recuperação fiscal, a gente lembra, o Estado do Rio vinha enfrentando dificuldades para pagar seus servidores ativos, inativos e pensionistas, além de fornecedores e prestadores de serviços. Por outro lado, os chefes do Tribunal de Justiça, do MP estadual e da Defensoria enviaram ofícios ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, informando que esses órgãos vão absorver o impacto financeiro com recursos próprios, sem necessidade de aporte do Estado. O Conselho, por sua vez, emitiu nota à imprensa declarando que esses reajustes ferem o regime. A questão deve acabar mesmo no STF. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje, mas eu te convido a estar conosco de novo na próxima segunda-feira. E antes dos Corredores do Poder, você confere aqui na TV Brasil também a entrevista com o candidato Henrique Meirelles, do MDB, às 5h30 da tarde. Até lá, então.